Hoje eu estou insistindo com o João. O João é o nosso diretor de mídia. O João mostra a vista, mostra a praia. Nós estamos no miolo, no centro, nas partes mais nobres da Praia da Costa. Hoje é um apartamento amplo, com 4 suítes, com mais de 280 metros. Esse apartamento tem algo muito interessante, que é comum os nossos clientes perguntarem. São 3 vagas de garagem, mais 3 vagas soltas. Eu te convido a conhecer todo o apartamento. Me conta uma coisa, qual foi a última vez que você parou para descansar de verdade? Contemplar a criação de Deus e viver momentos especiais com quem você ama. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar, tempo de plantar e também tempo de descansar, celebrar as bênçãos de Deus. Se você está pensando em viver momentos assim, eu quero te apresentar a CVC Glória em Vila Velha. Lá você encontra viagens para todo o Brasil, destinos internacionais, circuitos pela Europa, viagens em grupo e também cruzeiros marítimos incríveis, perfeito para renovar as energias e criar memórias inesquecíveis com a família. E sabe o que é melhor? Realizar esse sonho ficou muito mais fácil. Na CVC Glória você pode pagar em até 12 vezes sem juros no cartão, tem parcelamento sem juros no boleto bancário e, se preferir pagar no Pix, ainda ganha 6% de desconto. Ou seja, não precisa adiar aquele sonho de conhecer lugares novos, descansar e viver experiências especiais. Então já sabe, quando pensar em viajar, fale com quem entende e cuida de cada detalhe da sua jornada. CVC Glória em Vila Velha, porque viajar também é uma forma de celebrar as bênçãos de Deus. A solução desgastante foi desenvolvida para fazer limpeza nas superfícies onde vai ser aplicado os produtos da repintura automotiva. Ela remove impurezas e manchas digitais, promovendo assim melhor aderência em todos os produtos. Olá, Shalom, Shalom, sou Kleber Correia aqui do canal No Original e estamos agora finalizando o último episódio dessa série, Daniel. Começamos falando sobre a vida de Daniel, quando ele foi levado o menino. Eu, pastor Mauro Brito e pastor também Eduardo Rosetti. Vamos falar um pouquinho mais, finalizando esse terceiro episódio dessa série, Daniel, esse personagem maravilhoso, onde temos muito que aprender com ele. Então, vamos aprender um pouquinho mais de Daniel hoje? Depois da vinheta, tudo mais um pouquinho sobre Daniel.
Pastor, doutor Eduardo, Deus passa tempo com quem passa tempo com Deus? Ah, sem dúvida, né? Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Isso, sem dúvida. Essa é uma afirmação verdadeira. Certamente. Não é? E Daniel fazia uso, né, das suas orações. Daniel era homem de oração, né? Isso. Era homem de oração. Daniel, ele... Como é que explica? Leão é um animal carnívoro, né? Animal carnívoro. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Só que Daniel estava em espírito, né? Isso. Essa é a grande diferença. Isso. Exatamente. E Daniel, Deus revelou através da vida de Daniel coisas profundas, né? Por exemplo, Daniel teve experiência com o anjo Gabriel, por exemplo, né? Que Daniel orou sobre um determinado assunto e o anjo Gabriel veio e disse, olha, a oração, quase que, Antes. desculpe aqui a colocação, mas quase que pedindo desculpas a Daniel. Daniel, demorei 21 dias porque houve uma batalha espiritual. Foi isso, não foi? Então, né, mas a resposta veio. E Daniel, quando ele estava na cova dos leões, às vezes as pessoas podem falar, Daniel era um jovem de 20 anos. Não, Daniel já estava com mais, não vou arriscar aqui, porque a Bíblia ela não fala exatamente, mas pelas datas, né, o rei ali era Dario, mais ou menos ele tinha entre um pouco mais de 60 anos, 70 talvez. Seria talvez isso. Uma idade como essa, não é? E mesmo assim ele permanecia fiel? Isso. Mostrando que a fidelidade não tem idade, né? E Daniel passou por quantos reinos? Olha, Daniel passou por vários reinos, tá bom? Então, ele conheceu Nabucodonosor, sim. O seu sucessor é Belsazar, né? E depois a experiência, a visão da mão na festa, né? de Belsazar, sim. Naquela mesma noite, o reino de Babilônia cai sob o rei da Pérsia, né, que agora entra Dario. Né? Dario, ele é sucedido por outro rei, né, é o Artaxerxes, ou Cambises, né? E depois Dario I, tá bom? Que foi exatamente neste reino de Dario I que saiu o decreto para a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando eles voltam para a terra, né, para Jerusalém, para reconstruir. Isso. Na realidade, é interessante a gente assim se deter, porque a volta, assim como o exílio, né? Quando tiraram as pessoas da terra, né? A retirada da terra e a condição para o exílio foi em 4 grandes levas, em 4 grandes etapas. O retorno também se deu em 3 grandes etapas. A primeira etapa foi em 538, com Zorobabel. Depois, Esdras, cerca de 80 anos depois, né, com Esdras, e depois com Neemias, 15 anos depois com Neemias, tá? Quando Esdras retorna, né, eles tentam reconstruir o templo e eles não conseguem, né? E o templo permaneceu 15 anos paralisada a sua construção. Foi quando saiu o decreto de Dario I, né, em 458 a.C. E esse decreto ele está dentro da visão de Daniel 7, 62 e 1 semanas de anos, não é?
São as chamadas 70 semanas proféticas de Daniel. Semanas, né? 7, 62 e 1. Certo. Né? Então, as 69 semanas de 7 anos, se nós pegarmos 458 e somarmos a idade de Jesus, 33, dá exatamente 69 vezes 7. Que vai dar 490 anos. 493 anos. Porque é 493, porque ainda falta uma semana. Uma semana de anos. Isso. A semana de anos, ela é interrompida porque o príncipe ele foi tirado, como ele descreve na sua visão. Perfeito. Quando o Senhor Jesus é crucificado, na cruz do Calvário, se encerra ali as 69 semanas de anos. Né? E é interessante que o tempo de Daniel é que a partir desse momento é que inicia a contagem. A partir de 458 a.C., é que se inicia a contagem. Essa contagem que termina com a crucificação do Senhor Jesus. Quando o Messias foi tirado. E agora nós aguardamos o cumprimento da última semana. É por isso que, através dessa profecia de Daniel, nós sabemos que a grande tribulação ela durará uma semana de anos. Então, entre a semana, pastor Mauro e pastor Eduardo, entre a semana 69 e a semana 70, essa semana que falta é o tempo da igreja? É o tempo da igreja. É o tempo da igreja. Exatamente. Está parado, então, essa contagem? Está parado. E quando é que vai voltar a contar? Quando der início à grande tribulação. Sim, aconteceu o arrebatamento. Exatamente. E iniciar a grande tribulação. Nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas. Sim. Nós cremos que a grande tribulação ela dará início com a segunda vinda do Senhor Jesus. Com a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, e então dará início na terra o período conhecido como a grande tribulação. Né? E nós cremos que o Senhor Jesus, ele retornará ao término da grande tribulação para pôr fim à grande tribulação, né? Para executar os seus juízos, né? E para dar início a um novo período, que é o período conhecido como milênio, né? Os 1000 anos, né? Do reinado do Messias. Do reinado do Messias. Com a igreja. Isso, com a igreja. Mas voltando um pouquinho, pouca coisa, com relação à grande tribulação. Daniel fala sobre isso, ele fala sobre esse período que de quando a abominação... Mateus 24 fala sobre isso. Ele fala assim, quando a abominação da desolação, que disse o profeta Daniel, que ele entenda, estiver no lugar santo, ele estava se referindo a qual lugar santo? Jerusalém? Jerusalém. Então fala da entrada do anticristo em cena, seria isso? Da entrada do anticristo em cena. O próprio Senhor Jesus, ele faz menção de Daniel, né? Ele faz menção em Mateus 24, né? Acerca do que... Mateus 24, 15, se não me falha a memória. Exatamente. Ele fala... acerca do que Daniel disse, né? E faz menção dessa profecia. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. E acerca disso, a profecia de Daniel é o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Então, trazendo em miúdos, após o arrebatamento da igreja, começa a contar a última semana que falta, a semana de anos, das 70 semanas, nós estamos na semana 69, não é isso? Certo. E aí a igreja será retirada e começa então a abominação da desolação, que terá assolações sobre a sociedade que vai estar nessa época. Isso. Exatamente isso. Os que ficarem, os que não forem arrebatados, né? Então, esses sofrerão os juízos determinados ali no livro de Apocalipse. E quando é que começa o milênio? O milênio começa com o encerramento da grande tribulação. Nós cremos que o Senhor Jesus ele virá em dois momentos. Um momento para arrebatar a igreja, ele virá nos ares, e um momento que ele virá à terra, para pôr fim à grande tribulação. Então o que diz também Mateus 24, que fala assim, virá nas nuvens e todo olho verá. Isso. Como um relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, e está se referindo exatamente à segunda vinda. A segunda vinda, nesse primeiro momento em que ele virá buscar a sua igreja. Mas muitos podem dizer, não, mas ele virá no final da grande tribulação. Então, há aqueles que dizem que o Senhor Jesus, a igreja, ela vai ser arrebatada após a grande tribulação, são os pós-tribulacionistas, não é? Sim. E acerca disso, nós poderíamos dizer, não, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação, não é? A igreja ela vai ser poupada. Há muitas passagens na Bíblia que afirmam que a execução do juízo se deu após o Senhor retirar a igreja. Aqueles que ele desejou tirar antes da consumação do juízo. Acho que serão salvos da ira. Isso. Foi assim com Noé, foi assim com Ló, né? Foi assim com Ló. Verdade. Foi assim com a nação de Israel. Né? Foi assim com o povo de Israel ao atravessar o Jordão, o Mar Vermelho, e em tantos outros momentos da vida do povo de Israel. E muitos podem dizer assim, não, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Veja, essa afirmação ela não encontra coerência com a sabedoria e a soberania de Deus. E por quê? Porque hoje a igreja, a grande expectativa da igreja é a vinda do Senhor Jesus. Né? As parábolas sobre a vinda do Senhor, as parábolas do reino, toda no sentido de preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. Como nós podemos entender que o Senhor Jesus nos leva a orar e nos preparar para a sua vinda, mas ele vai permitir que a sua igreja ela passe por todos os juízos que estão profetizados para a grande tribulação. Ou seja, ele vem buscar a sua igreja, mas antes de buscar a sua igreja, ele dá uma surra na sua igreja. Não faz sentido. Deixa que a sua igreja passe por todos aqueles juízos que são juízos terríveis para a humanidade, e depois que a sua igreja estiver bem maltratada, bem ferida, bem machucada, ele vem buscar a sua amada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a despeito de todas as argumentações que muitos têm feito acerca desse momento, é absolutamente inconcebível um Deus de amor, né? Um Deus de amor, um Deus soberano, de graça, né? Permitir que isso aconteça. Deus coerente, né? É coerente com tudo, desde o princípio, desde o início, desde lá, do Éden até agora, um Deus coerente. Isso. Que é benevolente com aqueles que o servem, com aqueles que o amam, aqueles que o seguem. É um Deus que cuida, né, de uma tal forma
que ele opera maravilhas, né? Abre o Mar Vermelho, abre o Jordão. Um Deus que cuida muito bem daqueles que o amam, né? É verdade. Então, não é coerente. O Daniel, ele cita também, ele não diz quem é, mas ele diz, ele não diz anticristo, mas ele fala da abominação da desolação, né? E olha que eu não estou falando do abominável homem das neves, estou falando da abominação da desolação. Isso. De que ele entrará em cena, e ele diz lá em Mateus 24, aqueles que estiverem na Judéia, fujam. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, no Shabat. Falando isso. Jesus falando. E ai das grávidas também. Esse texto vocês também entendem, os senhores entendem, que ele está falando ali para Israel? Sim. Porque ele cita o sábado, ele cita a Judéia? Sim, com certeza. O propósito da grande tribulação, um dos propósitos da grande tribulação é a salvação de Israel, a salvação do povo judeu, né? Porque um dos eventos que marca o final da grande tribulação é o reconhecimento do Messias. Eles verão aqueles que eles transpassaram, né? E chorarão, né? É o reconhecimento. A nação de Israel reconhecerá o Senhor Jesus como o Messias, aqueles que eles, portanto, esperaram. Não é? E a salvação, a remissão do povo de Israel para habitar com a igreja, não é? Na eternidade. Existe alguma profecia no livro de Daniel que ainda não se cumpriu e vai se cumprir nos nossos dias? Olha, porque ele diz assim, vai Daniel, fecha o livro está selado. Né? Ele fala sobre isso em Daniel 12. Sim, né? as palavras seladas, não é? As palavras seladas. Essa profecia das 70 semanas é uma delas. Ainda falta, né? A última semana. Falta, a última semana. Sim. A igreja, ela vai... até porque, para a semana, Daniel, começar a contar essa última semana, a igreja vai ter que ser retirada. Mas a igreja, ela vai... De alguma forma, os senhores entendem que a igreja vai estar percebendo, enxergando a aproximação ou a entrada em cena desse também personagem chamado de anticristo? Olha... Ou não, ou só mesmo depois do arrebatamento? Veja, todo o evento final, ele é acompanhado de sinais, né? A igreja, ela é levada a perceber os sinais, né? E os sinais da aproximação, da revelação do anticristo, eles são notórios. Nós podemos até dizer que o anticristo ele está se revelando, não é? Ou ele está revelado entre nós, né? O poder maligno que conduz muitas pessoas, nações inteiras, né? a uma vida completamente longe dos caminhos de Deus, não é? Isso nada mais significa do que a dominação de um poder contrário à bênção do Senhor. Então, o espírito do anticristo já está atuando no mundo. O espírito do anticristo já atua entre nós. E pelos sinais que vemos acontecer agora mesmo em 2026, estamos vivendo esse momento chamado de momentos de dores ou dores de parto? Os senhores entendem isso também? Nós entendemos que nós estamos vivendo o princípio das dores. Das dores. Tá certo? O princípio das dores. Ou seja, estamos vivendo, então, Mateus 24, podemos dizer, até o versículo 14. Aquilo hoje seria isso, profeticamente falando. Isso, profeticamente falando, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus chama de princípio das dores, né? E ele diz assim, olha... Ele fala sobre engano. Isso, né? a multiplicação da iniquidade. As pessoas estão vivendo a margem da palavra, da lei, né? Isso. Exatamente. Muitos
muitos enganadores e muitos enganados. E nós temos visto bem patente, né? Bem assim, forte, essa questão da iniquidade, que tem a ver com justiça, né? Tem a ver com a justiça, uma justiça que tem se colocado mais, não está na equidade, você não está sendo, ela está se inclinando, né? E isso é notório principalmente para os grandes sábios, os grandes estudiosos, cientistas da lei, cientistas das causas jurídicas. Eles têm expressado a preocupação de que as decisões elas estão com tendências, né? Então, Jesus fala por se multiplicar a iniquidade. Não é nem somar, é multiplicar. Multiplicar a iniquidade. Então, é alguma coisa que está sendo vivida já, né, nesse momento. É bom falar que o anticristo, ele é aquele que quer se colocar no lugar dele, né? Quer se colocar como ser adorado, né? Adorado como Cristo, como aquele que vem para salvar, como aquele que vem para resgatar, mas na realidade é um grande enganador, né? Um engano por toda parte. Né? Sim, tanto é que em Mateus 24, quando os discípulos perguntam a Jesus, estão saindo do templo ali, ele pergunta qual será o sinal, um sinal forte do fim dos tempos, e Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane. E ele fala sobre engano em vários momentos desse capítulo 24. Sempre, bastante. Sempre, né? Bastante. Mostrando que o engano seria uma dos sinais, os grandes sinais. Que estaremos vivendo esse período que o pastor Eduardo colocou aqui, o princípio de dores, né? Como nós podemos nos livrar, né, nos desviar desse engano? É através da palavra, é o ensino de Daniel, né? Então ele estava ali em um momento em que o engano estava por toda parte. É claro, de um nível diferente do nosso, mas como se livrar disso? É pela palavra, é pela oração, né? Um firme propósito com o Senhor, o participar desse momento da vida da igreja, o momento que a igreja se atavia, o momento que a igreja está se preparando para viver com o Senhor. É um momento que nós precisamos estar engajados nisso, nós precisamos estar participando disso, porque é isso que vai nos dar o livramento do engano, porque aquele que está engajado nisso, que conhece isso, que está sempre presente, ele sabe que ele tem a palavra para consultar ao Senhor, ele tem os dons espirituais para consultar ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, porque aquele que serve ao Deus vivo ouve a voz dele, né? E ele não é enganado, não existe engano, porque a própria palavra ela não permite que aconteça isso na vida daquele que o serve. Então, por isso que o Senhor Jesus acautelai-vos, que ninguém vos engane. E hoje nós vemos o engano, só falar em fake news, né? Mudou o nome está mais bonito, mas é engano. Fake news é engano, sim, né? E os senhores acham que a inteligência artificial também é um dos sinais que estamos vivendo, esse último período da igreja? Sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima que trará benefícios extraordinários para a humanidade, mas é também uma ferramenta perigosíssima, né? Porque ela pode criar, né, cenários totalmente artificiais e que pode mudar totalmente a vida da humanidade em função disso. Mas não deixa de ser um advento que trará profundas transformações na vida da sociedade. Quer para o bem, quer para o bem, quer para o mal. Isso. É profético, que a ciência se multiplicaria. Isso. Né? Sim. Então, é algo que está aí para trazer engano, mas também
para ajudar em alguns aspectos que o homem não tem capacidade, certamente, é para o bem e para o mal. Isso. E é por isso que Jesus, volta a dizer, cautelai-vos que ninguém vos engane. Chegamos ao final dessa série em que dividimos em 3 capítulos, 3 episódios sobre Daniel, onde aprendemos certamente muito mais, né? Muitas coisas que eu não sabia, você não sabia, mas que aprendemos junto aqui com os pastores, e é maravilhoso aprendermos juntos aqui no canal No Original. Esse é o objetivo, aprendemos um pouco mais desses personagens bíblicos. Portanto, quero contar com você, que você possa divulgar o nosso canal, dar o seu like, e isso nos incentiva para que possamos continuar com o nosso canal, com esse objetivo que é trazer a palavra de Deus no original, trazendo conhecimento, trazendo a palavra de Deus à luz do original no grego e também no hebraico. Tá bom? Nos veremos no próximo episódio com novos personagens, com novos assuntos aqui no nosso canal, No Original. Shalom, shalom.